Esta não é uma tradição qualquer, tem 92 anos e já faz parte, por direito, da história do hipismo mundial. O concurso de saltos internacional oficial de Lisboa é atualmente o mais antigo concurso do género do mundo que se realiza sempre no mesmo local. A história está assim viva no hipódromo do Campo Grande, sendo este o evento equestre internacional mais importante que acontece em solo português. São 4 dias de competição, 11 provas, 3 das quais pontuáveis para o ranking mundial da Federação Equestre Internacional e 2 para os Jogos Olímpicos de Londres e Campeonato da Europa de 2013. De todas as provas, a Taça das Nações constitui o ponto alto e mais emocionante do concurso. Estão 10 países em prova, com 4 conjuntos cada. Esta é a altura em que todos os cavaleiros querem brilhar em prol da sua nação, mas em que carregam também o peso de saber que a sua prestação influencia diretamente o resultado final da equipa. O prestígio do CSIO de Lisboa a nível internacional reflete-se no próprio chefe de pista chamado para delinear os percursos. Vindo de Inglaterra, o reconhecido course designer Bob Ellis conta com o apoio do português e igualmente conceituado chefe de pista internacional Bernardo Costa Cabral. A presença de Ellis na pista do hipódromo é de vital importância para os cavaleiros que ainda aspiram a uma qualificação para os Jogos Olímpicos. É que o chefe de pista britânico será o responsável pelos percursos das provas de Londres. Nesta edição da Taça das Nações, o course designer decidiu apresentar um desenho bastante técnico e exigente, com a altura dos obstáculos a variar entre 1,50 m e 1,60 m. Da primeira para a segunda mão, a única diferença está na substituição da vala d'água que tantas dores de cabeça trouxe num boxer que se revelará igualmente problemático e muito seletivo. Há, assim, muitos nervos à mistura no início desta segunda mão, a que apenas 8 equipas têm acesso. Este percurso da Taça das Nações está bastante delicado, em que podemos apanhar os cavaleiros em praticamente todos os obstáculos. Começamos aqui com o Oxer número 1, laranja e verde, salto novo aqui de Estrada Hípica, sempre cheio, os cavaleiros vão ter que montar um bocadinho forte, e depois um vertical delicado em número 2, e depois apanhamos umas voltas em que os cavalos e os cavaleiros, para pouparem tempo, vão ter que virar por dentro ou não, mas pode produzir uma falta. A vala aparece muito cedo em número 4, logo seguido um duplo de verticais, sempre delicado, depois pedimos uma extensão, estamos a pedir que os cavalos venham rapidamente, portanto estamos a pedir muitas coisas, o Bob está a pedir muitas coisas, não eu, o Bob está a pedir muitas coisas aos cavaleiros, mas os cavalos não vão sofrer, entre aspas, com este percurso. Os cavaleiros vão ter que ser especiais, mas os cavalos vão fazer isto alguma à vontade. Depois do duplo de verticais, portanto, já pedimos para virar, já pedimos para aumentar, já pedimos para encurtar. Temos uma linha em curva para o obstáculo da Audi, sempre difícil, em direção à porta. E depois o muro da Navigator, aliás, a linha da Navigator, a grande patrocinadora desta Taça das Nações. O muro da Navigator com um fosso, 4 braços, sempre difícil. E depois uma volta para trás, volta muito característica do Bob Ellis, aliás, é a sua imagem de marca. A linha final para o duplo, para o triplo, peço desculpa, para o triplo, Oxer, vertical Oxer, numa distância muito franca, a convidar a galopar, o que faz com que os cavalos se abram sempre um bocadinho, portanto torna-se difícil de transpor sem faltas em relação ao equilíbrio que os cavaleiros conseguem ter os cavalos. E depois um Oxer mais longe, o salto novo de cor-de-rosa e azul, de facto aí um Oxer grande, o único Oxer com 1,50 m também, com 1,60 m de largura. Para representar Portugal nesta Taça das Nações, o atual selecionador, Alexandre Mascarenhas de Lemos, escolheu os cavaleiros Luís Sabino Gonçalves, Francisco Rocha, Ivan Camargo e António Vozone. Infelizmente, nenhum destes atletas irá representar Portugal nos próximos Jogos Olímpicos. O nosso país apenas conseguiu qualificar a luso-brasileira Luciana Diniz. É
um ano importantíssimo para nós. Tivemos a felicidade de conseguir que a Luciana se apurasse, uma qualificação dificílima pelos critérios que neste momento estão em vigor na Federação Internacional. É praticamente impossível conseguir-se ter uma cavaleira nos Jogos. Ela foi a terceira do ranking olímpico e só até ao terceiro é que entravam. Portanto, foi um esforço enorme da parte dela e da parte do treinador dela, o Jörg Musner, que também foi nosso selecionador, que tiveram a trabalhar durante 3 anos para conseguirem este objetivo de estar presente nos Jogos Olímpicos. E é com muito orgulho que a Federação este ano vai ter a Luciana lá, com as expectativas muito elevadas. Para já, a expectativa é grande. A Taça das Nações é disputada a 2 mãos iguais e, segundo as novas regras, os 4 cavaleiros de cada equipa têm de saltar 2 vezes. Para a contabilidade final, contam apenas os 3 melhores resultados de cada nação. No final da primeira mão, as surpresas já são muitas. A par da República da África do Sul, a equipa inglesa não conseguiu o apuramento para a segunda volta. Um acontecimento totalmente inesperado, já que faziam parte da formação britânica 2 ilustres cavaleiros do clã Whittaker, William e George. Um desfecho desolador para uma nação que, no ano passado, subiu ao 3º lugar do pódio nesta mesma prova. Assim, 8 equipas alinham para a segunda mão, com o Brasil e a Suíça empatados na liderança da tabela. Quanto a Portugal, mantém tudo em aberto. Os 16 pontos acumulados na ronda inaugural permitem sonhar com um resultado final entre os primeiros lugares. A Itália dá início à segunda mão, trazendo da primeira ronda 18 pontos de penalização. Esta cavaleira é Carlotta Garre, que assinou o melhor percurso da sua equipa na primeira mão, ao conseguir terminar com 0 pontos. O objetivo é voltar a repetir a proeza, mas Ultra Top Paragidis não consegue evitar o toque no Oxer de entrada do triplo. A estes 4 pontos, soma ainda mais um por excesso de tempo. Os 80 segundos estabelecidos como limite máximo para a prova revelam-se extremamente apertados, o que leva o júri a decidir estender o tempo concedido para 83 segundos. Com o cair da noite na pista do hipódromo, o percurso ganha outro nível de dificuldade para os conjuntos em prova. A luz artificial torna as varas dos obstáculos mais brilhantes, o que perturba os cavalos e imprime-lhes um ritmo mais lento. Os restantes elementos da formação italiana não foram mais felizes do que Carlotta Garre. Matteo Zamana faz 8 pontos, melhorando apenas 1 ponto em relação à primeira volta, e Ludovica Minelli penaliza 16 pontos. Com um total de 38 pontos nas 2 mãos, a Itália termina em 5º lugar. Itália, Ludovica Minelli, lance equivocado. A equipa do Chile traz o ânimo de saber que um dos seus elementos ocupa o lugar 176 do ranking mundial da FEI. A estrela chilena é Thomas Couve, um cavaleiro que salta habitualmente nas pistas portuguesas. No entanto, Couve acaba desclassificado nas 2 mãos, ficando a sorte da equipa dependente dos resultados de Samuel Parrot, Carlos Mostad e Michael Ziller. Definitivamente, esta não é uma noite de sorte para o Chile, que penaliza 49 pontos e termina em 7º lugar. Carlos Alberto Mostad, do Chile, termina com 12 pontos. Next to go is from Portugal, Ivan Camargo e Carmelo Collins. Quanto às ambições lusas, nada está perdido no início desta segunda mão. Francisco Rocha e Nanook Durri é o primeiro conjunto a entrar.
Na ronda inaugural realizaram 12 pontos e agora querem melhorar este resultado. Mas as condições físicas de Nanook não são as melhores nesta noite. O toque no segundo obstáculo deita logo por terra o ânimo de cavalo e cavaleiro, que somam vários toques. Com os poucos habituais 16 pontos, Francisco Rocha conclui a sua participação nesta taça. Ivan Camargo e Calimero Off Colors têm igualmente uma noite de sobressaltos. Logo no início da primeira mão, o cavalo perdeu uma ferradura e o conjunto aguentou estoicamente até ao final do percurso com apenas uma falta. Nesta segunda mão, curiosamente, o percurso corre bastante pior, com Calimero a somar vários derrubes, num total de 16 pontos, os mesmos que Francisco Rocha. Luís Sabino Gonçalves e Império Egípcio Milton assinam um percurso imaculado na primeira mão, uma experiência bastante diferente daquela que aconteceu aqui em 2011. Na altura, o conjunto ainda estava em fase de adaptação e não conseguiu evitar 13 pontos, o pior resultado da equipa e o consequente afastamento da segunda ronda. Este ano, o conjunto, que é o atual campeão nacional, revela um entrosamento notável e, se não fosse o percalço no Oxer número 4, faria um duplo percurso sem faltas. Um feito essencial para os atuais objetivos de Luís Sabino. O meu objetivo era 0-0 para ver se conseguia obter os 100 pontos para subir no ranking, que eu estou 180 e qualquer coisa, e estive a fazer os meus cálculos, preciso desses 100 pontos para entrar dentro dos 150 primeiros mundiais, que era o meu objetivo. Já tive o ano passado, mas queria voltar a entrar este ano e confirmar. Mas de qualquer das maneiras, pronto, estes pontos já ajudam, já não falta tudo, mas fiquei contente com a prestação do cavalo. O cavalo saltou muito bem. Aquela falta ali até foi mais culpa minha do que dele, foi no desenho, mas saltou muito bem. O quarto e último conjunto nacional em prova, António Vozoni e Lacey Woman, acaba por não fugir à noite sem inspiração dos restantes elementos da equipa. Os 12 pontos da primeira mão repetem-se no segundo percurso, fechando as contas da seleção anfitriã em 48 pontos. O sexto lugar alcançado entre 10 equipas representa, mesmo assim, uma melhoria em relação ao ano passado, segundo o atual selecionador nacional. Para já o balanço é que subimos 2 lugares, não é? A verdade é que subimos 6 lugares menos do que aqueles que queríamos ter subido, porque a intenção este ano era ganhar a Taça das Nações. Acho que tivemos uma chance a certa altura, quando entrou o nosso quarto cavaleiro na primeira mão, estávamos em primeiro lugar. Depois baixámos um bocadinho, viemos para a segunda mão em terceiro lugar e esta segunda mão foi um pouco uma roleta russa, porque houve pontuações altíssimas, houve cavaleiros a serem desclassificados de forma absolutamente inesperada, houve nações a subirem, outras a descerem, portanto foi uma montanha russa de emoções. A história da Irlanda nesta Taça das Nações conta-se precisamente ao contrário daquilo que aconteceu a Portugal. Chegados à segunda mão com os mesmos 16 pontos que os cavaleiros lusos, os irlandeses protagonizam excelentes percursos, apostados em trepar na classificação final. Peter Smyth penaliza 4 pontos, assim como Marion Hughes, a irlandesa mais portuguesa que nós temos. Este é um conjunto muito conhecido do público português. Marion é casada com um cavaleiro nacional e vive no nosso país boa parte do ano, onde se dedica à competição e à criação de cavalos. A HHS Fortuna mostra mais uma vez as suas aptidões, cometendo apenas um deslize no último elemento do triplo.
Com Edward Doyle a retirar-se desta segunda mão, Andrew Burns é o último cavaleiro irlandês em prova. Assina um dos 3 únicos percursos sem faltas desta segunda mão, contribuindo decisivamente para o brilhante segundo lugar que a Irlanda conquista nesta Taça das Nações. Percurso sem faltas for Ireland, Andrew Burns, clear rounds. Quanto à Espanha, é sem dúvida de destacar a média de idade extremamente baixa dos seus atletas. 3 cavaleiros têm apenas 19 anos, mas a sua juventude não lhes retira talento e já uma boa dose de experiência. Comandados pelo chefe de equipa Marco Fust, chegam à segunda mão com apenas 8 pontos e muito motivados para conquistar a vitória. A amazona Ima Autunel e Uvetas é o melhor conjunto espanhol nesta prova. Fez o melhor tempo da primeira mão, onde realizou um percurso sem faltas, e tudo poderia voltar a repetir-se neste segundo percurso se não fosse este derrubo no último obstáculo, no último segundo. Mesmo assim, a Espanha está de parabéns, qualificou-se ex aequo com a Irlanda no segundo lugar do pódio. Com grandes expectativas também para a segunda mão, depois dos escassos 4 pontos da ronda inaugural, o Brasil vê a liderança que detinha fugir-lhe por entre os dedos. Felipe Guinato acumula 12 pontos. Felipe Vilarrosa do Amaral soma mais 14. Marlon Zanotelli fica-se pelos 4 e Camila Benedito fecha a contagem brasileira, acrescentando mais 8 pontos. Um total de 24 pontos lança o Brasil para o 4º lugar da geral. Benedito e Cavana, pelo Brasil, terminam com 8 pontos. For Brasil. Se a formação que arrecadou o carimbo de desilusão da noite foi inevitavelmente a Suíça. Com apenas 4 pontos acumulados na primeira mão, poderia ter repetido o brilhante segundo lugar do ano passado ou até subido ao posto mais alto do pódio. Mas com a eliminação de Marc Ortelli e Daniel Hetter por desobediência dos cavalos, a equipa fica relegada para a 8ª e última posição da tabela. Finalmente, a Bélgica. Sem grande história nem protagonizar espetaculares feitos na primeira mão, dá início à volta final com 12 pontos. A verdade é que o brilhante percurso logo do primeiro cavaleiro, Dominique Joassin, sem um único derrube, inspira os restantes elementos da seleção. Rossella de Simone salta sem dificuldades, excetuando o vertical, em que penalizou também na primeira mão. Jody Bostils realiza igualmente um percurso limpo e Dominique Hendricks acaba por retirar, já que o seu resultado não iria melhorar o desempenho da equipa. Com um total de 16 pontos, a Bélgica vence incontestavelmente a Taça das Nações de Lisboa de 2012. It's very nice to win in Lisbon. It's a very nice show, very nice public, and the course was very nice to win here. Com a Bélgica a conquistar a Taça das Nações, o segundo lugar é repartido entre a Espanha e a Irlanda, o 4º posto pertence ao Brasil, o 5º à Itália e Portugal fica-se pela 6ª posição. É uma grande responsabilidade e naturalmente um grande orgulho. A principal preocupação nesta época difícil é continuar a mantê-lo vivo, mantê-lo apoiado por toda a gente, e acho que hoje foi um dia de festa para a cidade de Lisboa, as bancadas cheias, o público a aplaudir. Foi um dia de boa competição, naturalmente, que foi com grande satisfação que chegamos ao fim da Taça das Nações. A vitória foi da Bélgica, tenho pena que não tenha sido Portugal, mas acho que foi uma bela noite da cidade de Lisboa.
Com a participação de 13 países e de alguns dos melhores cavaleiros mundiais, este concurso de saltos internacional oficial de Lisboa consegue manter o carisma e o charme ao fim de 92 anos de existência. Afinal, é esta atmosfera de glamour e tradição que continua a atrair muitas centenas de pessoas às bancadas do hipódromo do Campo Grande.